Quem não faz dívida não progride. Essa é uma frase que ela tenho certeza que ela está no seu subconsciente. Se você não escutou ela na prática, literalmente, um dia ela vai passar pela sua cabeça e um dia, se você ainda não fez, provavelmente você vai fazer uma dívida na sua vida. E aí que a gente vem aqui para discutir alguns pontos importantes sobre dívidas. Será que você tem que evitar dívidas como o diabo foge da cruz? Você tem que evitar de qualquer forma dívida? Ou será que dívida em algum momento pode ser pensado ou não? E aí eu vou trazer a análise de algumas questões nessa aula. Então a dívida, normalmente a gente tem dois tipos de dívidas. A dívida para você crescer e a dívida para você consumir, tá? Então vamos analisar primeiro a dívida para você crescer. A dívida para você crescer, ela é uma dívida que pode ser considerada, tá? Então você pode sim fazer uma dívida para crescer se você comprar um aparelho, por exemplo, no seu consultório, que você sabe que esse aparelho vai te resultar num aumento de faturamento, se isso foi realmente provado, se você fez essa análise de uma forma detalhada, beleza, isso pode ser considerado. Mas uma consideração que você precisa fazer dava para planejar esse gasto? Ou, tá, esse gasto agora eu vou fazer a dívida, mas os próximos, dá para eu planejar? Dá para fazer uma provisão dos gastos que eu vou ter? Eu fiz a provisão dos gastos que eu vou ter? Eu sei quanto tempo de vida útil minha cadeira odontológica dura? Ou um médico, por exemplo, quanto tempo que um aparelho um médico que é um oftalmo, por exemplo, um aparelho de oftalmologia para fazer algum exame, quanto tempo que ele dura, quanto tempo que eu preciso renovar esse aparelho. Então, você precisa entender que no seu dia a dia, na sua rotina clínica, você precisa fazer as provisões para você evitar dívidas que poderiam ser evitadas, porque o problema da dívida você está pagando o preço do que você está comprando mais o dinheiro emprestado. Então, uma coisa que custaria, por exemplo, 20 mil, você vai pagar 25, 30, 35. Então, isso é muito importante. Mesmo as dívidas que podem ser consideradas, que são as dívidas de crescimento, elas podem muitas das vezes ser evitadas se você for uma pessoa que planeja, que faz provisões dos seus gastos. Agora, o grande problema é o segundo tipo de dívidas, que são as dívidas que normalmente as pessoas mais fazem, que são as dívidas para consumo, para realizar seus sonhos, realizar seus desejos. Então, dívidas de viagens, dívidas para financiamento de carro, dívidas para financiamento de apartamento e dívidas com cheque especial, com cartão de crédito, que são aquelas compras mensais que estoura o cartão, você não tem como pagar o limite todo do seu cartão e a dívida cada vez mais aumenta. Então esse é o maior bolo das dívidas e são dívidas que você tem que evitar mesmo, porque você está pagando pelo bem e você está pagando muito caro pelo dinheiro que você está pegando emprestado. E isso faz com que seu dinheiro pareça não render, porque realmente não rende. Como você compra uma coisa que custa 10, você paga 30. Toda vez que uma coisa que custa 10, você paga 30. Custa 10, paga 30. Você tem que ganhar muito mais para ter as mesmas coisas do que alguém que paga 10 numa coisa que custa 10. E normalmente quem paga 10 por uma coisa que custa 10, ela normalmente nem paga 10, ela paga até mais barato, a gente vai ver mais na frente. Então eu trouxe aqui alguns dados para vocês entenderem a importância de não fazer dívida. Olha o tanto de dinheiro que a gente perde com essas dívidas. Então, trouxe alguns números aqui. Então, um financiamento de carro, ele tem uma média de 15% ao ano. Se você pega um empréstimo para poder fazer um financiamento do carro, você foi lá na concessionária, comprou o carro e financiou aquele carro em 36 meses. Você tem mais ou menos em torno de 15% ao ano. 15% ao ano, então se você pega 100 mil a 15% ao ano, em 20 anos você tem 1.637.000. Então olha que loucura, a gente troca um financiamento de carro, tá, por ser milionário. E vocês vão, isso é só uma primeira amostra que vocês vão entender mais lá na frente
quando a gente for detalhar mais essas questões. Então, cartão de crédito, 306% ao ano, que em média, né? Tem operadores que é mais, tem operadores que é um pouco menos, mas uma média, 306% ao ano. O que seria 306% ao ano? Se você pegar 10 mil emprestado durante um ano, deixar 10 mil de pagar no cartão de crédito durante um ano, você vai ter que pagar 40 mil reais no final desse ano. Então, sua dívida multiplica por 4, olha que loucura. Cheque especial, 320%. Então, 10 mil durante um ano, 320 mil, 42 mil reais. Então, você pegou 10 mil e tem que pagar 42. E aí, aqui, financiamento de imóvel, 12% ao ano. Você fala, poxa, 12% ao ano tá tranquilo. Só que imóvel é um preço maior. Então, nós vamos mostrar lá na frente o impacto que o financiamento de imóvel tem na sua vida. Então, pessoal, é isso. É entender essa diferença da dívida que pode ser considerada e de uma dívida que você não pode admitir na sua vida. Você tem que tentar não fazer dívidas para consumo. Se você fizer alguma dívida de consumo, você vai estar sempre, o seu dinheiro vai render menos do que ele vale. Você está subvalorizando o seu trabalho, você está subvalorizando o seu dinheiro. Então pense nisso, olhe essas tabelas que são praticadas no Brasil e olhe o tanto de dinheiro que você poderia ter caso você, ao invés de pegar emprestado, você emprestar esse dinheiro. Tá joia? Então aguardo você na próxima aula. Um grande abraço.